Então, eu acho que todos vocês já ouviram falar que o casamento é semelhante a um espelho. Já ouviram? Ou não? Não? É isso aí. O casamento é como um espelho. Quando nós vamos nos arrumar, nós olhamos no espelho várias vezes, sim ou não? As mulheres olham mais do que nós. O homem olha umas 3 vezes, a mulher olha umas 20. Mais uma arrumadinha, etc e tal. Então, por que nós olhamos no espelho? Para saber como as pessoas vão nos ver, sim ou não? Para isso olhamos no espelho. Se não houvessem espelhos, nós nunca saberíamos como é o nosso rosto. Não teríamos nem ideia. Assim é o casamento. Nosso cônjuge, pegue na mão dele ou dela aí, se torna o nosso espelho. Repita comigo: nosso cônjuge se torna o nosso espelho. Quando chegamos diante do espelho, nós olhamos por vários ângulos. Olhamos de lado, olhamos de costa, olhamos como que está a barriga, sim ou não? Não é? E olhamos no espelho, e uma coisa que não tem como negar: o espelho não mente. Não é verdade? O espelho não mente. Não adianta você xingar o espelho porque você está gordo. Ele não mente, ele só revela ou só mostra a realidade. Então, quando nos colocamos diante do espelho do casamento, começamos a descobrir a falha que nunca imaginávamos ter. Porque a minha esposa, o meu marido agora é o meu espelho. E quanto mais perto do espelho, mais nítida fica a imagem. Não é verdade? Então, nunca ficamos, quando ficamos bem próximos um do outro, marido e mulher, nós vamos nos revelando e os nossos defeitos ficam mais acentuados. Antes do casamento, nós não nos conhecemos. É ilusão. Uma pessoa não mostra mais do que 10, 15% do que ele é antes do casamento. E normalmente só mostra a parte boa. Somente a parte boa. Ele é muito cavalheiro, ele é muito dócil, ele abre a porta do carro, ele vai no melhor restaurante e diz para ela: esse seu perfume me deixa tonto. A sua pele está tão linda, gostei do seu vestido. É tudo assim, a conversa é assim. E ela pensa o seguinte: nossa, ele me ama. E se casa. Agora, até então, você então prepara os convites de casamento e começa a enviar para os amigos. Mas eu nunca vi um convite de casamento dizer assim: João ex-viciado em drogas, foi estrupado quando era pequeno, gosta de beber pinga, convida você para o seu casamento. Ele vai se casar com a Maria, que também foi violentada quando era menina, e agora ela é uma bomba atômica ambulante. Convidamos você para o nosso casamento. Isso não acontece. Só que agora você se casou, está diante do espelho e vocês vão se conhecer. Bem-vindos ao casamento. Eu disse seja bem-vindo ao casamento porque você lá no altar acha que tudo terminou. Você conquistou o seu troféu. Agora você não pode pegar aquele troféu e colocar na prateleira. Você tem agora um marido ou uma mulher e os dois vão viver. Vocês estão agora face a face. E o Thaís, não é? Que
que me antecedeu, e a Helena, a Marlene, eles disseram que casamento só dá certo quando você entra para o âmbito matrimonial decidido a fazer uma pessoa feliz, não foi isso? Decidido a fazer uma pessoa feliz. Isso significa que a primeira coisa a ser banida da nossa vida é o egoísmo. Egoísmo, tá? Porque se você não se converter o seu coração ao seu cônjuge desde o primeiro dia, vocês vão ter problema. Porque alguém que diz assim: eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz. Aliás, nós que trabalhamos com casais ouvimos demais: eu mereço ser feliz. Só que as coisas estão invertidas. Se eu desejo fazer uma pessoa feliz, eu não vou ter problema. Muitos homens entram para esta aventura chamada casamento despreparados. Precisam, por exemplo, aprender como é uma mulher. Irmãos, alguém acha que é impossível entender uma mulher, mas tenha paciência, em 30, 40, 50 anos você consegue. Amém? As mulheres, elas são lindas, maravilhosas, mas são muito diferentes de nós. Se não houver esse entendimento, as coisas complicam. Eu, por exemplo, eu tenho uma receita de como fazer uma mulher feliz. Quer ouvir? Hã? Os homens querem ouvir? Seja amigo, companheiro, amante, seja charmoso, bom de cozinha, atlético, eletricista, encanador, carpinteiro, seja decorador, estilista, poeta, vai dizendo amém, psicólogo, exterminador de insetos na tua casa, bem-humorado, bom ouvinte, amém, inteligente, quiser me ajudar, engraçado, criativo, forte, tolerante, ambicioso, corajoso, determinado, seguro de si e que nunca se esquece de elogiá-la, amém? Dar presentes, abrir a porta do carro, não olhar para outras mulheres, não enxugar os pés com a toalha de rosto, não se esquecer do aniversário dela, não se esquecer do primeiro beijo, não se esquecer do aniversário da sogra, não se esquecer do dia dos namorados. Simples assim. Alguns ainda acham que as mulheres são complicadas. Não é fácil? Irmãos, é muito fácil. Agora, você quer fazer um homem feliz? Faça ele se sentir o cara. Admire as coisas que ele fala. Acha bonita essa atitude dele. Faça ele se sentir assim, admirável em tudo. Ele faz uma falta de educação? Não liga não. Isso passa, deixa para lá. Faça ele se sentir amado, porque todas as pessoas gostam de se sentir amadas. Os homens não são tão complicados quanto as mulheres. As mulheres gostam de mais detalhes, sabe?
Mas quem fez assim foi Deus. E quando Deus terminou de fazer a mulher, Ele falou algo que Ele não falou antes. Ele viu o que Ele tinha feito e achou que aquilo era muito bom. É assim que a Bíblia fala, não é? É claro que eu dei um jeitadinho aí, mas é assim que a Bíblia fala. Mas então... Eu acho que Deus fez o homem e depois pensou e decidiu, posso fazer algo melhor. E fez a mulher. Aí, tá bom. Aí, ó, tá vendo? É assim, gente. É assim, tá bom. Mas não é difícil. Se houver uma conexão boa entre o casal, se o casal souber conversar, se o casal souber tratar bem um ao outro, não é difícil ser feliz. O problema é que às vezes você não tem controle. Não tem controle e machuca o outro. A mulher machuca o marido com as palavras, o marido machuca a mulher com as atitudes. E isso vai se tornando difícil o relacionamento. Mas se vocês acordarem para isso e ver que ambos são defeituosos e que vocês vão conviver com esses defeitos e que com o passar do tempo, Deus vai modificando. É Deus que modifica tudo. Eu estava comentando com a bispa que ela perguntou como foi a viagem. Eu falei, olha, se algum dia vocês forem, eu quero conversar com vocês antes, para preparar vocês melhor. Porque eu acho que eu precisava ter sido preparada melhor um pouco. Porque quando você chega lá, você é bem tratado, você fica num lugar protegido, você come direitinho, nada com luxo, mas tudo bem cuidado. Mas quando você vê a realidade do povo, você percebe que você nunca viu ninguém tão pobre. Você percebe que você nunca viu coisas daquele jeito, sabe? E numa terra onde existe, o homem pode ter 2, 3 mulheres e vivem tudo numa casa só, e faz parte da cultura, e você se sente impotente diante daquela realidade, você não sabe como você vai pregar para eles. Então, o primeiro contato, assim, você entra em crise. Mas depois, você vê que tudo isso também faz parte de uma guerra espiritual. E aí você sabe que Deus vai te dar as palavras certas. E você vai sendo usado por Deus nas palavras, você vai trazendo fé para aquelas pessoas. E você vai lembrando que quem muda aquelas pessoas não é você. É Deus, Deus no coração. E assim também é para o seu casamento. Talvez aqui você olhando para nós, você pensa assim, para eles é fácil, porque eles são maduros, conscientes, já tinham sido casados, já têm os filhos criados. Mas para mim, que estou começando, sem experiência nenhuma, nós temos apanhado muito, não sabemos como agir em determinadas situações. Mas se você for para a presença de Deus, você vai ver que Deus vai mudando a sua história. E você vai vendo que a sua vida vai mudando, o seu relacionamento vai mudando. Eu não sei como a pessoa vive sem Deus, porque é Deus que traz as mudanças na vida de cada um. Na realidade, ninguém muda ninguém. Só você muda a si mesmo. E não sei se vocês já notaram, quando nós casamos, a primeira coisa que nós queremos é mudar o nosso cônjuge, para que ele tenha a minha cabeça, para que ele pense como eu penso, e isso não vai acontecer. Então precisa haver este entendimento para que cada um seja o que é e tenha o respeito do outro. Amém? Porque o homem é muito diferente da mulher. Então entenda a si mesmo antes de entender o seu cônjuge. E sempre entenda uma coisa: o problema não é aquilo que aparece. Quando existe um problema conjugal, um dos dois tem que ter maturidade para descobrir a raiz do problema. Quando você vê que os frutos de uma árvore estão doentes, as folhas, os galhos, o problema é na raiz.
Então nós precisamos descobrir qual é a raiz do problema do nosso cônjuge. Por exemplo, eu aconselhei há pouco tempo um casal e a esposa estava muito grata a Deus pela vida dele, porque ela foi violentada quando era criança, dos 9 aos 14 anos. Então, ela nunca tinha contado isso para ninguém e se casou. E eles tiveram problema desde a lua de mel, mas ele teve muita paciência e ele foi descobrir o problema. E ele puxou a língua dela até ela dizer. Aí ele procurou ajuda, ela se libertou, foi totalmente curada. Hoje eles são muito felizes e ela é muito grata a ele. Então sempre há um problema. Nós não podemos julgar as pessoas por aquilo que nós vemos pelo exterior. Eu me lembro de um pastor contar que ele estava num trem de ferro, o trem parou numa estação e entrou um senhor com 3 crianças. E as crianças gritavam e choravam e sentaram bem na frente dele. E as crianças esmurravam o ar e ele olhando, ele estava lendo um jornal e dizia: mas esse pai deveria intervir. Isso aqui é um trem, o trem de ferro não é propriedade deles. Como é que esse pai não toma uma posição? E os meninos esbravejavam, corria de um lado para o outro. Aí ele não aguentou, ele disse: desculpe, mas não há uma maneira do senhor colocar os seus filhos assentados, bem quietinhos? Aquele senhor disse: me desculpe, senhor, é que nós estamos saindo do hospital e a mãe deles morreu. A mãe deles morreu. Aquele pastor ficou com vergonha e, ao invés de raiva, ele passou a ter compaixão e oferecer ajuda para aquele homem. As coisas não são às vezes como aparecem. Então, nossa esposa, nosso marido está com um problema, procure saber a raiz do problema e tente ajudar. E vocês podem ter uma vida conjugal maravilhosa e abençoada por Deus. Amém? A gente sabe, nós mulheres sabemos que nós somos mais frágeis que os homens. E às vezes as mulheres não querem aceitar isso pelos próprios movimentos que nós temos acompanhado na história do mundo. Mas nós mulheres somos mais frágeis. E isso não nos torna menos ou menores que os homens. Pelo contrário, isso se torna honra quando nós temos um marido que compreende isso. Quando o marido compreende isso, eles nos honram, eles nos ajudam, eles nos respeitam. Por exemplo, mulher tem útero, mulher gera filhos, ela fica grávida, o filho nasce, ela tem que se recuperar, ela fica menstruada todos os meses, ela tem uma série de mudanças hormonais que só as mulheres têm, porque elas são diferentes dos homens. Quando o homem entende isso, ele vê isso como uma fragilidade da mulher. E aí, então, ele vai aprender a lidar com a sua esposa. Cada mulher, cada homem é de um jeito, não existe ninguém igual. Todo mundo aqui tem filhos, sabe que cada filho é um, totalmente diferente do outro. E assim também são as pessoas, elas são únicas. Por isso, nós colocamos nossa digital no nosso documento, porque aquela digital é única. Da mesma forma que nossa digital é única, nós também somos pessoas únicas. Ninguém é igual a gente, nem mesmo os gêmeos são iguais. Então, por isso, você é que vai entender a sua esposa, e você, esposa, é que vai entender o seu marido. Ele é único, ela é única. Não adianta você querer comparar a sua mulher com a esposa do pastor, de determinado pastor. Por quê? Porque ela é única. Não adianta você querer comparar o seu marido com o pastor tal, porque ele é único também. Então, você vai amar o seu marido
do jeito que ele é, você vai amar a sua mulher do jeito que é e vai respeitar um ao outro. E assim vocês vão crescendo nesse relacionamento. Por quê? Porque foi o Senhor que fez todas essas diferenças. Nós precisamos fortalecer o nosso casamento todo dia. Este é o tema. Casamentos fortes, felizes e duradouros, não é isso? E para isso, a primeira coisa você deve banir da sua vida é o envolvimento de uma terceira pessoa. Eu creio que o homem ou a mulher devem apaixonar-se muitas vezes, mas sempre pela mesma pessoa, amém? Hoje o mundo está muito fácil. Hoje há um assédio constante, tanto do homem como da mulher. Eu nunca imaginei que as coisas estavam como estão só depois que a Elizabeth morreu. A Noemi sabe, eu tinha em média umas 30 mulheres no meu pé dia e noite. O negócio... Então hoje, se você quiser pecar, está facinho. Está muito fácil. Não, faça como José lá no Egito, se for preciso, fuja, corra. Hoje a Noemi estava me contando, quando moravam em Brasília, o empresário dela, o patrão dela, deu de cima. O que ela fez? Saiu do emprego. E aquele homem nunca mais a viu. Às vezes temos que fazer isso. Abraão foi para o Egito. E Abraão, ele levantava altares em Siquém e em todos os lugares por onde ele passava, em Betel, em Meseque. Mas depois, por causa de um período de fome na terra, ele foi para o Egito. A primeira coisa errada da vida dele, lá no Egito, foi o único lugar que ele não levantou altar, sabia? O único. Porque quando nós vamos para o Egito, perdemos a motivação espiritual. Sim ou não? E lá, ele já começou a fazer tudo errado. Sara era uma mulher muito bonita. Eu não sei que tipo de recursos as mulheres da época usavam, mas a Bíblia diz que Sara era de tirar o chapéu. Eu sei que ela não fez operação plástica e nem usou botox. Mas quando ela chegou no Egito, o faraó se encantou com ela. E Abraão falou: olha, vamos fazer o seguinte, fala que você é minha irmã, porque senão eles vão me matar. Segundo grande erro. Terceiro erro dele, resolveu levar uma escrava egípcia para Canaã e pôs a mulher dentro de casa. Diga aí para alguém: não dá certo. Esse negócio não dá certo. Eu só arrumo empregada velha, bem velha, entendeu? Nós temos uma agora que ela é bem velhinha. Não fala nada. Deixa para lá. Vai. Eu salvei a Maria. Então, olha aqui, olha o perigo. Sara, um dia, capítulo 16 de Gênesis, ela chama Abraão e fala: eu acho que Deus não vai me dar filho mesmo, então pega a sua escrava Agar, que nós trouxemos do Egito, e vamos conseguir uma descendência através dela, ela vai te dar um filho. Verso 2 diz que Abraão prontamente atendeu a sua proposta. Pode ver no verso 2. Prontamente. Abraão não criou caso nenhum. Você está doido? O que é isso? Abraão pensou logo de imediato: era de Deus esse negócio. Vai ser muito bom, vai ser uma bênção. E vocês sabem que Abraão
arrumou uma encrenca eterna para a vida dele por causa daquela mulher. Então, primeira coisa, não permita a inclusão de uma terceira pessoa no seu casamento em hipótese alguma. Amém, meus irmãos? A Bíblia em 1 Pedro 3, versículo 7, diz que o homem deve ter consideração para com a mulher e vê-la como parte mais frágil e tratá-la com dignidade, para que as suas orações não sejam interrompidas. Às vezes você é um homem de Deus, às vezes você é uma mulher de Deus, às vezes você faz jejum dias e dias, vem todos os dias para oração, entra nos desafios de intercessão, de guerra espiritual, mas você sente que o seu lar está uma desordem, que não tem paz no seu lar, e as coisas não vão bem entre vocês. E o que está acontecendo? Você mesmo pergunta. O que está acontecendo que a minha vida, eu oro pelas pessoas, eu faço jejum, eu faço propósitos e nada está acontecendo? As suas orações estão interrompidas. Estão interrompidas porque vocês não estão se tratando bem. Você pode ser um líder de louvor, você pode ser uma intercessora, você pode ser um homem que todo mundo admira na forma que você ora, na forma que você canta, na forma que você toca. Você é uma mulher que todo mundo admira na forma que você é simpática, na forma que você fala, na forma que você ora, na forma que você age com os irmãos. Mas se vocês dois estão o tempo todo guerreando entre si, não adianta, o seu lar está uma bagunça, as suas finanças estão uma bagunça, os seus filhos estão desobedientes, a sua casa está bagunçada, desorganizada, porque vocês têm uma brecha muito grande entre vocês, e as suas orações estão sendo interrompidas por causa deste relacionamento sem respeito. Então isso está lá em 1 Pedro, versículo 7. Não adianta você levantar as mãos e orar bonito se você está tratando mal a sua esposa. Não adianta, mulher, você impressionar todo mundo com o seu jeito de ser se você está tratando mal o seu marido. A sua casa só vai ter prosperidade, só vai ter paz, só vai ter harmonia a partir do momento que vocês se tratarem bem. Aí as suas orações vão ser ouvidas. Aí o Senhor vai mandar anjos para a sua casa. O Senhor vai mandar proteção especial vinda do céu para a sua casa. As suas finanças vão ser colocadas em ordem. As suas crianças vão se tornar obedientes. Vai parar essa série de doenças que tem acontecido no seu lar, porque as suas orações vão ser ouvidas pelo Senhor. Normalmente, todos os pastores concordam comigo, quando Jesus disse, se 2 ou 3 concordarem a respeito de alguma coisa na terra, ele estava pensando na família, marido e mulher que oram juntos, promovem tremendas mudanças na esfera espiritual, não é? Eu orei 42 anos com a Elizabeth todo dia, e agora nós nos casamos há 1 ano e pouco, 1 ano e meio, todos os dias nós oramos juntos. Isso blinda o casamento, isso protege o casamento, porque o maligno não tem por onde entrar na sua família, porque marido e mulher oram juntos, desde a lua de mel. Nós estávamos numa praça, eu peguei na mão dela e nós oramos ali, de olho aberto. Falei, não feche o olho para não chamar a atenção de ninguém. Vamos orar de olho aberto. E aí, porque lá em casa é assim, eu oro e ela tem visões. Eu oro, ela tem visões. Lá na praça, em Gramados, eu disse para ela, o que você está vendo? Ela disse, os anjos estão aqui rindo de nós. E um virou para o outro, faça com a mão, e fez assim.
Os anjos já falou. Os anjos fizeram isso. Então, mas há muita confusão na minha casa, muitos problemas, um culpa o outro. Isso tudo é falta de oração juntos. Mas a gente, uma vez por semana a gente faz. Não, meu querido, eu quero que você saia daqui hoje e eu já vou embora feliz, com este compromisso: marido e mulher orarem juntos todo dia. Já é algo maravilhoso. E aceite a sua esposa como ela é, aceite o seu marido como ele é. Agora, se houver uma interferência maligna, aí sim, peça ajuda, peça socorro e paga o preço. Peça a Deus para te mostrar o que fazer. Uma senhora me procurou, o marido não era crente e bebia demais, mas ela resolveu pagar o preço por ele até o fim. E quando eu orava por ela, Deus me disse: unja um óleo e coloque uma gota na cerveja dele. E ela creu. Então ele chegava em casa, já abria a geladeira, abria a sua cerveja, põe no copo, ela chegava discretamente, uma gota de óleo ungido. Diz que uma semana depois era beber cerveja e vomitar. Falou: não sei, preciso ir num médico, alguma coisa está errada comigo. É só beber cerveja ou vomito. E ela: yes, está funcionando. E quanto mais ele bebia, mais ele vomitava. E um dia ele disse: eu não vou mexer mais com essa porcaria. E deixou a cerveja. E foi para a igreja. E hoje ele mesmo conta essa história. E louva a Deus pela esposa não ter desistido dele. Amém? Às vezes não é um problema espiritual. Tem marido que tem dificuldade porque a mulher fala demais. Um homem há poucos dias me disse: ela me irrita. Ela me irrita. Antes ela não era assim, mas depois agora está diante do espelho. Amém? Ela me irrita. Meus irmãos, o problema é o seguinte: homens, está todo mundo aqui? Nós homens só ouvimos o que queremos, é ou não é? É. A mulher está falando, o homem já nem está ligando. Você ouviu o que eu disse? Sim. Ouviu nada. Não, mas eu tenho a receita para o homem ouvir. Eu tenho receita. Homem só escuta se ele estiver olhando para você. Então você fala assim: eu quero conversar com você, olha para mim aqui. Essa é a tática dela. Porque... Não, você não está olhando para mim, olha para mim. Aí ele olha, quando ele olha, eu falo: é porque eu quero falar algo para você. Aí eu falo, aí ele escuta, porque homem escuta com os olhos. Irmãos, é verdade. A mulher diz assim para o marido: querido, a casa está uma bagunça. Você e eu poderíamos tirar as coisas do chão e levar para lavar. Caso contrário, ficaremos sem roupa para vestir a partir de hoje. Por isso sugiro que agora mesmo nos disponhamos a fazer o serviço. Garanto que vai ser muito prazeroso. Sabe o que o marido ouve? Primeiro ele ouve blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Querido, você e eu tirar as roupas no chão, sem roupa, agora mesmo, fazer o serviço, vai ser prazeroso. Ele disse: yes. O homem só ouve o que ele quer ouvir. Então não precisa se preocupar se a sua esposa fala muito. Você não ouve mesmo. A não ser que você pegue e diga: está me ouvindo? Está me ouvindo direitinho? Me olhe nos olhos. Aí pode ouvir. Caso contrário, não se preocupe, não brigue por causa disso. Aqui eu tenho certeza, nesses encontros de casais, é uma vez por mês?
Vocês vão aprender muita coisa, mas a primeira decisão para mim é de edificar a casa sobre a rocha. Sobre a rocha, é palavra de Deus mesmo. É estarem juntos, orando juntos, planejando a vida juntos. Eu sempre planejei minha vida com a Elizabeth, agora estamos planejando eu e a Noemi, e sempre deu muito certo. Tem homem que acha que ele é o cara e ele é que manda e acabou. Não, senhores, depois de casados, todos dois entram num jugo. Quem já viu canga de boi aqui? Já foi da roça? Aquele jugo ali. Agora vocês estão atrelados, meus filhos. Você manda na sua esposa sim, mas a boa notícia para as mulheres é que você também manda no seu marido. Tá bom? É. Aqui nesta casa quem manda sou eu, pois a Bíblia fala o contrário. O homem é o provedor e manda lá fora. Dentro de casa manda a mulher. É. Dentro de casa manda a mulher. E é ótimo, porque ela não deixa nada cair na rotina. A mulher é que muda os quadros todo mês, vira as mesas e faz pronta tanta coisa. E outra coisa, se uma mulher deseja que o homem faça uma coisa e ele não faz, imediatamente ela tenta fazer. Se precisa de comprar uma coisa e ele não compra, ela logo dá um jeito de comprar. Só não sabe como vai pagar depois, porque essa é a parte dela. Não sabe. Uma vez eu fui para a Europa, fiquei 40 dias. Quando eu cheguei, a Beth tinha comprado tantos móveis, mudou a sala toda. E a primeira pergunta que eu fiz foi: ficou lindo, mas quem vai pagar? Ela disse: você. Quer dizer, ela fez a parte dela, não é? Fez a parte dela, a outra sobrou para mim. Então as mulheres são assim. Agora você é homem, tome posição. É triste quando uma mulher tem que ficar falando e jogando indiretas todo dia. Ah, se houvesse um homem nesta casa, essa torneira não estava vazando desse jeito, né? E ela tenta, ela vai lá e mexe, mas coitada, ela não sabe nada. A praia da mulher é outra, fazer crochê, o seu é carregar piano. Então, eu me lembrei de uma coisa, sabe? Tem momentos na nossa vida que nós não sabemos como nós podemos acreditar em mudanças. Às vezes você está com o seu casamento passando por um momento tão difícil que você tem dificuldade de crer e de entender e até de participar dessas coisas que estamos falando aqui. Porque nós estamos falando aqui de casamentos normais, comuns, não de casamentos que estão passando por problemas grandiosos. Mas você sabe que tem alguns casamentos que passam por problemas grandiosos. E eu, no meu casamento com o Valdemar, eu passei por muitos momentos difíceis. Não de relacionamento, porque tínhamos um ótimo relacionamento. Não de falta de amor, porque nós nos amávamos muito. E não de falta de fé, porque nós tínhamos muita fé. Mas de dificuldades naturais da vida e de não sabermos como lidar com elas. Como enfermidades, desemprego, falta de dinheiro. Muitas vezes nós não tínhamos nada naquele dia e passávamos a noite orando. E quando acontecia de amanhecer o dia, alguém batia a nossa porta e nos supria, às vezes com um porta-mala de carro cheinho de mantimentos. E nós víamos que o Senhor tinha agido durante as nossas orações. Mas teve uma fase muito difícil, quando ele adoeceu e eu tinha que trabalhar para suprir a casa. Nossos filhos ainda não eram casados, ainda não tinham bons empregos, ainda eram estudantes. Eu comecei a declarar o Deuteronômio 28 pela fé todos os dias na minha casa. Eu ajoelhava na beira da minha cama por muito tempo, não menos que 40 dias, eu não sei se mais, que eu não lembro exatamente o tempo. E eu orava o Deuteronômio 28, do versículo 1 até o versículo 14, declarando essas bênçãos para a minha vida.
E eu declarava, quando, por exemplo, aqui no versículo 3, eu só vou citar assim aleatoriamente, porque senão vamos tomar muito tempo. Mas você pode fazer isso na sua casa, declarando na primeira pessoa. Aqui no versículo 3, por exemplo, diz: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. E eu falava: eu serei abençoada na cidade, e nós seremos abençoados na cidade, seremos abençoados no campo. Os filhos do meu ventre serão abençoados, e como também as colheitas da minha terra. E eu ia declarando tudo aquilo, e parava e falava que eu não tinha terra, mas eu tinha coisas, eu tinha trabalho, e eu declarava aquilo para o meu trabalho. E eu orava isso todos os dias, e visualizava isso pela fé. Porque fé não tem lógica. Se você for crer na lógica, você não tem fé. Então você pode falar assim: não tem lógica eu orar isso aqui. Não tem mesmo. E também não tinha para mim. Mas eu orava e eu cria. Hoje, quando eu resolvo orar novamente o Deuteronômio 28, eu faço: Senhor, eu te agradeço porque eu sou abençoada no campo, porque eu sou abençoada na cidade. Eu te agradeço pelos meus filhos que são abençoados, e também por tudo que o Senhor tem abençoado na minha vida, e tudo que eu coloco as mãos, o Senhor tem abençoado. E eu vou falando isso para o Senhor. E eu vejo que o Senhor cumpriu o Deuteronômio 28 na minha vida. Mas naquele tempo, amados, naquele tempo era loucura. Eu não contava nem para os meus filhos que eu orava este texto, porque eles iam falar: minha mãe está louca. Mas hoje eu falo para os meus filhos, quando eles têm dificuldade: vocês se lembram daquela fase assim, assim, assim? Pois é, todos os dias eu ajoelhava na beira da minha cama e eu declarava aquele texto para a minha vida, para a nossa vida, para a sua vida. Faço o mesmo, porque Deus vai fazer na sua vida. Deus muda a sua história, Deus muda seu casamento, Deus muda seu marido, Deus muda sua esposa. E agora eu quero até contar uma coisa engraçada. Eu estava falando lá em Moçambique para um grupo de mulheres, e eu fui contar isso e falei: faço o mesmo. Ajoelha na beira da sua cama e declara essas bênçãos para você. E eu lembrei que eles não dormem na cama, eles dormem em esteira, eles não têm cama. E eu fiquei com tanta vontade de rir, porque eu falei: como eu vou sair dessa agora, né? Aí eu falei, expliquei para ele: olha, eu estou falando isso porque é costume nosso lá no Brasil dormir em cama. Embora tenha alguma região do Brasil que dorme na rede e tal, eu dei uma floreada. Mas olha, melhor você que não dorme na cama, você dorme na esteira. Ajoelhe na esteira, bota a cabeça no chão e declare isso, porque o Senhor vai atender a sua oração. Então não importa se você tem cama, se você dorma na rede ou na esteira. Se coloque na presença do Senhor, ajoelhe diante dele todos os dias e declare essas bênçãos para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, que Deus vai transformar a sua vida. Você crê nisso? Amém? Diga Deuteronômio 28, do 1 ao 14. É tremendo este texto, e não só este, mas tantos outros que você deve tomá-los para você todo dia e dizer: vai se cumprir na minha vida, na vida da minha família, é a palavra de Deus, eu tomo posse. Isso é muito importante. Mas só para terminar, eu quero dizer que você deve evitar outra coisa: guerra ou greve de sexo. Greve de sexo. Eu estou dizendo aqui dos problemas que eu enfrento ultimamente com casais. A minha esposa, durante a sua viagem, uma pessoa me procurou dizendo que não é procurada há 6 meses, e ela é uma mulher normal e está correndo risco, sim ou não? Quando o marido então vai dormir no sofá, o diabo deita no lugar dele.
Entendeu? Olha, vamos acabar com esse negócio. Se você tem problema, procure um médico. Não é verdade? Hoje existe solução para te turbinar. Entendeu? Às vezes é a falta de testosterona, não é? Então, marido e mulher precisam estar unidos, juntos, dormir na mesma cama todo dia, toda hora. E a Bíblia, Salomão diz para você aproveitar sua mulher. Amém? Aproveitar mesmo. Então, vamos banir do nosso meio, da nossa igreja, esse negócio de greve de sexo. E muitos casos é por causa da crítica, né? A mulher perde o interesse. Maridos muito críticos, como aquele em que a mulher diante do espelho olhava e falava: oh meu Deus, quantas varizes, como que eu estou gorda, esses peitos caídos. Olhou para o marido e falou: o que você acha, benzinho? Ele falou: agradeço a Deus que você está ótima das vistas. Essas coisas ferem, sim ou não? Ferem, machuca. E eu sempre digo para casais que marido que é mulher bonita tem que gastar dinheiro com ela, entendeu? Que as mulheres dão à luz filhos, isso modifica o corpo da mulher. Então, mas existe remédio também, entendeu? E você pode se preparar. Jesus usa o casamento como ilustração da união dele com a igreja. E ele diz que ele gasta tudo pela igreja, ele aplica na igreja para ela ficar bela, linda, maravilhosa, sem ruga e sem defeito. Você quer uma esposa sem ruga? Tem muita coisa por aí e custa caro, mas sua esposa vai ficar linda, entendeu? Dá uma guaribada nela, tira um pouco de banha, tira daqui, dali, dacolá, faz ela ficar inteirona. Amém, meus irmãos? Tem que arrumar dinheiro, tem que dar um jeito. Casamento custa caro, mulheres ficam caras, entendeu? Amém? Amém, meus irmãos? Então, o compromisso que eu quero aqui hoje é marido e mulher orar juntos, a partir de hoje, todo dia, cedo, à tarde ou à noite, no horário que você preferir. Mas se você vai fazer isso, diante de Deus, pegue na mão da tua esposa, pegue na mão dela, diga: olha, acho que nós estamos falhos nesta área e nós precisamos mudar. Então, a partir de hoje, nossa história vai ser diferente. E quem vai conduzir o nosso casamento é o Espírito Santo. Deus vai nos ajudar. Se você desapaixonou, Deus vai aquecer de novo seu coração. Amém? Oração muda a nossa história. Oração é algo precioso e a arma que Deus nos deu é a oração. Para tudo, principalmente para renovar e trazer um vinho novo para o nosso casamento. Amém? Vamos ficar de pé, vamos pedir isso ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que renove o amor de vocês, que traga um tempo de maior respeito, que um dignifique o outro e que vocês sejam instrumentos de fé nas mãos do Senhor e de modelo para o mundo. Amém? Vamos orar.